Olá, ser de luz, namastê! Então vamos agora para o segundo módulo. E esse módulo a gente vai ter muitos exercícios práticos também. Vou fazer picadinho, como eu fiz no último. Mas aqui, gente, vocês estão vendo a baguncinha aqui atrás, né? Tô aqui no hotel em Caldas. E ele tem a ver muito com conteúdos que a gente vai trazer. Houve um movimento que me fez vir para cá. E houve um movimento, uma necessidade de um movimento desse tipo no passado que eu não faria. E às vezes eu até tinha recurso de fazer, porque o recurso a gente sempre tem, né? O que a gente tem é uma dificuldade de se sentir merecedor ou um medo do dinheiro faltar. Então muitas vezes você vai se colocando num lugar menos. E é uma coisa bem interessante, porque observa bem, muitas vezes você não se dá prazeres, né, como esse, que nem aqui, hoje é terça-feira, então eu vim pra cá ontem, na segunda. Tinha acontecido algo que me incomodou bastante no domingo, né? Então, eu tô trazendo tudo isso porque foi um contexto que tem muito a ver com essa questão de liberação da raiva e do ódio. Então, houve uma situação no domingo que eu me senti extremamente invadida e desrespeitada, e que se fosse em outros momentos, eu teria engolido aquilo, ou feito um chilique, ou engolido, e teria ficado naquela situação. Quando eu vi o desconforto do meu corpo, uma necessidade de um movimento, eu fui observar qual era o movimento mais próximo que eu poderia fazer. Então, nesse momento que eu gravo o vídeo, eu sou moradora de Goiânia, mas isso vai mudar. E aí eu vim para Caldas Novas. Então, é um lugar maravilhoso. Então, não sei em que lugar você está me ouvindo. Se um dia você pretende conhecer um pouco mais o Brasil, aqui super compensa, né? Porque é águas quentes e tal. Então, eu vim pra cá, que é um hotel com piscinas de água quente. Beleza. Por que isso? Porque era uma necessidade que meu corpo tinha de descansar daquele lugar e das pessoas que me causaram esse desconforto, mesmo eu sabendo que foi um gatilho meu, né? Então eu falo, aquelas pessoas causaram. Mas por que que eu me irritei? Porque tinha ali uma irritação, tinha ali uma raiva que se manifestou. E existem técnicas que eu usei no domingo para poder ir liberando e acessando o que estava por trás de toda aquela raiva, e depois houve um movimento de respeito pelo meu corpo. E aqui há também um movimento de respeito pelos meus clientes, por vocês, pela minha responsabilidade. Então esse processo que eu tô aqui gravando esse curso, aqui não tem nada de sacrifício, de difícil, eu tô abrindo mão de tomar banho na piscina, não, pra mim tá ótimo, então eu vou fazer aqui, eu vou tomar banho, mais tarde eu vou atender, então trabalho, diversão, lazer, tá muito próximo em tudo isso aqui, e não é algo que... O banho não tá me trazendo culpa, estar aqui não me traz raiva por não estar lá. Percebe o que eu quero dizer? Porque tá tendo uma troca muito saudável, mas que no passado não teria sido assim. No passado, teria tido um movimento de ou eu estaria na piscina com muita culpa por esse processo, muito medo de ser julgada, né? Tô aqui com traje de banho e o que vocês vão pensar de mim, uma instrutora e tal, e hoje não, eu tô tranquila. Porque eu sei que toda aquela questão daquela roupa, da terapeuta, que tudo ali é uma construção que eu não quero sustentar aqui. Porque eu sei que você não precisa disso, você precisa de uma libertação maior. Então aqui já vai se manifestando pela roupa, pela falta de maquiagem, então eu não tô sentindo a necessidade. Ou seria um momento em que eu não iria fazer esse movimento, mas estaria lá, né, naquele lugar que estava me trazendo um desconforto e trabalhando com um certo desconforto, com um certo peso. E não é o que está acontecendo, existe toda uma leveza, porque foi vivenciado a experiência de poder compreender aquela raiva que surgiu, fazer exercícios para liberar essa raiva e respeitar o movimento que o corpo ele se apresenta. Enquanto eu gravo esse vídeo, a gente está passando pelo processo do Mercúrio retrógrado, né? Então, assim, eu não quero invadir a área da astrologia, eu não sou astróloga, pelo menos não nesse momento, né? Vai saber se no futuro eu resolvo entrar. Mas eu gosto de dar uns pitaquinhos, observar uma coisinha ou outra. Então, a gente sempre brinca muito, né? Porque Mercúrio retrógrado, por falar muito sobre a questão da comunicação, ela pode ficar muito confusa, algumas situações do passado elas podem voltar, então traz toda uma tensão. E sempre que tinha esse Mercúrio retrógrado, me vinha um período de muita tensão,
e demorava muito passar. E dessa vez ele veio e passou com o que eu falei pra vocês, com a série de técnicas e o respeito pelo corpo e com essa viagem. Mas por que que antes não passava? Por que que antes demorava muito? Porque tinha ali uma série de crenças, então eu entrava em choque. Cortou aqui. Então eu entrava em choque essa necessidade do corpo de mudar, né, com as crenças de medo que a gente tem e também com as travas que o corpo apresenta. Então, por isso que você está aqui, porque existe uma inquietação na sua vida, uma ânsia por mudança, mas existe toda uma série de medos que vai te barrando, que te impede de fazer toda a mudança que você precisa fazer, que você almeja fazer. Então, o módulo que se chama raiva, ódio e insegurança. A raiva, ela é um sentimento que vem porque houve um movimento que você iniciou e quando você inicia esse movimento, tem algo ali que barra que isso aconteça. E esse movimento, ele vai acontecer desde vários momentos da sua infância, da sua adolescência, nesse momento também. Então, você deve ter visto, né? Muita gente que chega até mim, eu também passei por esse processo, a gente às vezes passa por pessoas que falam, olha, siga 7 passos que você vai conseguir isso, faça isso e isso que você vai conseguir aquilo. E muitas vezes não que essas pessoas estejam vendendo mentira, às vezes foram técnicas que deram certo para elas, mas que para você ou para mim não daria. Porque agora a gente está passando por um processo onde vai exigir muito mais coragem, porque é o de seguir a sua energia, é seguir o seu campo. Quando você comprou esse curso, é porque você seguiu a sua energia. Tinha alguma coisa ali que fazia com que que fez com que você sentisse que valia a pena parar para me ouvir, entrar nessa egrégora. Então foi a energia. Quando eu falei para vocês que eu vim aqui, fiz essa viagem na segunda-feira, e é porque tem uma energia. E eu tô nesse planejamento de mudar de cidade, também é uma energia que está se apresentando, né, que está se levantando sobre a mudança. Ela já se levantava há algum tempo, mas eu ia refreando ela. Não, pera um pouco e tal. Então era o racional trabalhando, o falso racional, na verdade. Porque esse racional, a gente tem essa tendência, né, de falar o racional como se ele fosse superior, como se ele visse lógica. E esse racional, ele é baseado no medo e numa servidão. Esse racional, né, que a gente tanto enaltece, eu sou razão, eu não sei o quê, ele muitas vezes é medo e uma infantilidade, porque ele busca segurança. Quem busca segurança é a criança. O adulto, ele tem autonomia. E o processo de seguir a energia é um processo de autonomia. Não é um processo de irresponsabilidade, igual muitas vezes parece. Porque você fica tão hipnotizado em querer ser o certinho, que às vezes dá uma impressão que seguir o seu coração, que seguir a sua intuição, é virar um mendigo, ir pra rua e sair por aí à torta e à direita. E não é bem assim, né, gente? Então, quando a gente fala de raiva, como eu falei pra vocês, é uma expectativa que é travada, é você se conectar ali com uma impotência que está se apresentando. O outro não corresponde ao que você esperava. Você planejou, não, se eu vender 10 disso, eu consigo. Aí quando você chega lá, ninguém quer comprar. Ninguém se interessou, então já gera aquela raiva. Eu vou fazer isso e se essa pessoa, você chega lá, essa pessoa não se interessa, a coisa não flui. Então você não sabe como fazer diferente, você não sabe como mudar a sua criatividade, ou então você fez um movimento e não foi o que você esperava. Então tudo isso vai gerar essa raiva muito grande, esse ódio e toda essa sensação de impotência. E como que a gente sai desse lugar da impotência? Saindo também do lugar da vítima. Então, o primeiro passo até mesmo, o primeiro passo, antes de você querer dar uma de iluminado, porque muitas vezes a gente faz isso, né? Você tá morrendo de ódio, tá tudo dando errado ali, e a gente começa a querer se oprimir, dando uma de iluminado, sendo que aqui não é aquele momento, o momento é de expressar essa raiva, tirar ela do corpo. Porque enquanto você não expressar a raiva e tirar do seu corpo, enquanto você não fizer esse movimento, você vai estar ali sempre se oprimindo. E é o que eu vou ensinar para vocês. Algumas técnicas, algumas que talvez vocês até já conheciam, mas eu vou aprofundar e explicar a lógica, o sentido delas, que vai ser bem importante para esse processo.
para que a gente vá liberando. Também algumas técnicas de respiração e alguns exercícios práticos para isso, ok? E a insegurança, ela vem disso, porque quando eu acesso essa sensação de impotência, de incapacidade de mudar, e parece que é o outro que está tirando isso de mim, mas quando o outro ele está tendo um poder sobre mim, é porque em algum nível eu estou dando poder para esse outro. Se essa pessoa ela começa a me abusar ou a querer ter uma autoridade que não cabe a ela naquele momento, né? Autoridade é algo que é importante ser respeitado. Mas em alguns momentos não existe autoridade. Às vezes é uma pessoa ela está confusa e ela está querendo e ela não está sabendo ali. Então, se ela começa a querer exercer uma autoridade sobre você que ela não tem e você está permitindo, então é importante perceber que dinâmica infantil é essa que ainda está acontecendo. E muitas vezes é importante liberar essa raiva que está aí, ok? Então, aqui a gente foi uma pequena introdução. E já já vamos para os exercícios práticos.